Liana Cirne Lins, Michele Cirne Lins. Nossa, que coincidência de sobrenome. Opa! Então, gosto muito dessa comentarista, viu? Apesar dela ser gremista. Bom dia, Liana. Muito bem Bom chegada. dia. Eu não percebi que eu tinha desligado a câmera e o microfone e estava aqui ouvindo. Encantada. Então, a Michele Cirne Lins, que é irmã da Liana Cirne Lins, por sinal, ontem fiz uma reunião com ela, Liana. E aí, a foto talvez não deixe assim tão patente, elas são muito parecidas. E a voz dá a impressão que é você falando, ou se você está ouvindo a Michelle, vocês falam muito parecido. Muito legal. Nós somos E foi muito indicação da Liana. A parecidos. Liana falou: minha irmã sabe tudo de futebol. Nós vamos ver isso nas próximas semanas aí, nesse mês de Copa. Ela adora futebol, ela acompanha os jogos, mas ela é tímida, né? Ela disse, Eu ai, reparei. mas eu tô na expectativa de ver. Primeiro que eu adoro o De Luca demais, adoro a Helenira, minha irmã não se fala, e adoro esse que vos fala e que me fala, que é Mauro Lopes. Acho que vai ser um timaço para comentar a Copa do Mundo, uma Copa problemática. Ontem, não sei se foi ontem, mas ontem eu vi um vídeo de um jornalista que a polícia chegou para quebrar a câmera dele. Ele mostrou a credencial de jornalista. Isso é uma Copa muito difícil, viu? Esse vai ser um Mas tema nosso. A eu gente vou estreia acompanhar. segunda-feira. Esse time estreia todo ele junto na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. Estreia o time do Fórum Café na Copa. Vamos estar os 4 juntos aqui. Eu Estarei já falei sobre esse assistindo. tema com o De Luca. Vamos falar certamente sobre essa questão. Fala. Estarei assistindo, viu? Ah, que bom, que bom. Liana, deixa eu registrar. Rose Hermógenes chega aqui com nova membra da Post TV Fórum, fundamental, né? 2 pessoas chegaram comigo, faltam 3 pessoas para a nossa cota diária de 5 novos membros e membras, fundamental. Liana, Vamos, deixa eu gente. te... Vamos assinar. Bora assinar, meu povo. Bora assinar, bora membro e membra. O Jorge Léo. Amei a gremista, pois também sou. A Michele chega assim um pouco, sabe, sofrida, porque ela passou o ano assistindo o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Acompanhando o Grêmio dela. Ela Mas não tem que voltou, tá de reclamar, volta, não, o porque Grêmio tá de volta. a irmã dela passou o ano, não, porque não foi nem um ano, foi só a metade do ano assistindo a série D. D de dado. Quem é seu time? Santa Cruz. O Santa Cruz. Santa Cruz e Náutico realmente está numa draga o futebol pernambucano, impressionante. E Santa Cruz foi um time grandioso, o maior time do Nordeste. Mas depois a gente fala de futebol, porque hoje eu quero falar do discurso do Lula. Eu quero falar de outro assunto contigo também, que é a questão da violência contra as mulheres, mas antes não posso entrar nesse segundo assunto, que é fundamental para nós. Eu quero te ouvir nessa tripla qualidade, né, de feminista, de mulher, de feminista, quádrupla qualidade, de vereadora e de jurista. Mas antes, Lulão, né? O que foi aquilo ontem, Eliana? Eu estava com a câmera desligada, Mauro, mas eu estava ouvindo o tempo inteiro. Eu estou há 20 minutos aqui, então fiquei ouvindo muito. Gostei muito de ficar escutando a conversa de vocês. E eu concordei inteiramente com o que você falou sobre a mudança do discurso do Lula. E acho realmente que Marina teve um papel muito importante, quero crer. A saída de Marina do Ministério do Meio Ambiente, ainda no governo Lula, foi uma tristeza. Todo mundo que trabalhou com Marina, ainda no governo do PT, é enorme admirador dela. E, infelizmente, naquele momento, Lula tinha um discurso desenvolvimentista dos anos 70. Era muito. Ele enxergava o meio ambiente como um entrave. E isso era doloroso para a gente.
eu não sei se você sabe, Mauro, mas eu comecei a minha militância política no Ocupa Estelita, que foi um movimento de luta pelo direito à cidade. E havia sim um questionamento importante. Então, eu cheguei já a comentar em outros programas com você que eu sou fã incondicional da Dilma, mas nós cometemos equívocos. O Ministério das Cidades era ocupado por Olívio Dutra, e nós tínhamos no Ministério das Cidades uma assessora que era apenas assessora especial da ONU para o direito à moradia, que é a Raquel Ronick. Uhum. E tanto Olívio quanto Raquel Ronick foram afastados. E eu asseguro que se Raquel Ronick e Olívio tivessem sido mantidos, eu citei o nome de Dilma porque Dilma desempenhou um papel aí, né? Que não foi um que eu possa elogiar. Mas Minha Casa Minha Vida teria tido outro perfil. E o direito à cidade, ele compõe o direito ao meio ambiente, assim como o direito à cultura. Esse é um ponto que eu amo de paixão, e eu nunca pude conversar muito sobre isso aqui, porque sempre o nosso foco foi caso Lula, foi Lava Jato, foi não sei o quê. Mas em 2015 eu estive na cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em Nova York, quando foram lançados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao convite do Ministério das Relações Exteriores, compus uma mesa paralela do Brasil, que inclusive a ministra Isabela Teixeira estava presente, etc. Então esse é um tema, Mauro, muito, muito importante. Direito à cultura compõe o direito ao meio ambiente, o direito à cidade compõe o direito ao meio ambiente, a perspectiva de moradia ela tem que ser perpassada pelo direito à cidade, o direito ao meio ambiente, a ideia de higienização da cidade, que a gente discute tanto. A gente está para votar aqui no Recife a lei da minha autoria, que é a Lei Padre Júlio Lancelotti. Tudo isso está dentro da discussão ambiental. Tudo isso. E era muito E se o difícil. Estado não intervém, o que sobra para os mais pobres? As encostas. E exatamente, exatamente. E não é só isso. Tá? Então, o que é que a gente sempre defendeu? O papel diretor da cidade tem que ser exercido pelo Estado e não pela Odebrecht. Veja o que veio acontecer. A Lava Jato não teria existido, pelo menos não com essa desculpa que ela existiu, né? Porque a gente sabe que foi uma desculpa. Com essa desculpa, se o protagonismo que foi dado às grandes construtoras não tivesse sido dado a elas, e sim a participação popular. A mesma coisa, tem uma série de discussões que sempre foram colocadas de lado e foram tratadas como entrave ao desenvolvimento. Até a própria transposição do Rio São Francisco tem uma série de questões ambientais a ser levantadas e discutidas e evoluídas. Agora, eu fiz um resumo do discurso do Lula, que ainda não está nas minhas redes sociais, que deve entrar daqui mais ou menos a uma hora, que a gente está terminando a edição, mas eu queria levantar alguns pontos que deixam muito evidenciado que é exatamente o que você disse, é outro Lula, não é outra Marina. Não é outra Marina, pelo menos do ponto de vista político, pode ser que do ponto de vista humano, porque o tempo muda e melhora as pessoas. Né? Em alguns casos, acho que é o caso de Lula e é o caso de Marina. Mas não é outra Marina. Marina já pensava tudo o que ela pensa hoje, ela já enxergava isso. Mas Lula, não. Lula não tinha essa visão. E por quê? Lula é metalúrgico. Lula é um refugiado ambiental. Eu acho que Lula ainda não se deu conta. Quando eu estive na reunião no Rio de Janeiro,
digamos assim, na pré-COP, né, na Conferência pela Paz e pela Terra, que foi uma preparação para a COP 27, eu disse isso. Lula é um refugiado ambiental. Por que foi que ele saiu de Pernambuco? Ele saiu de Pernambuco por causa da seca. E aí ele virou um metalúrgico. Mas acho que ele nunca compreendeu que ele, assim como Dona Lindu e os irmãos, eram refugiados ambientais. Perfeito. Então, a questão do clima não é uma novidade, mas ela é uma novidade para o Lula. E eu escrevi na percepção dele, né, que é uma novidade para ele. Eu acho que a ruptura entre Lula e Marina se deu por divisões inconciliáveis na perspectiva dela, porque ela já tinha essa visão de urgência climática que Lula não tinha, Lula tem hoje. Então, eu acho que essa reconciliação é uma reconciliação política em que todos nós ganham. Ontem não foi um simples discurso, Mauro. O discurso de ontem é divisor de águas. E digo mais, o discurso de Lula ontem é um divisor de águas para o próprio Lula e ele é um divisor de águas para o mundo. Eu escrevi e me arrisco a dizer que a política internacional no combate às mudanças climáticas vai se dividir entre antes e depois do discurso de Lula, porque nunca um líder mundial fez um discurso tão contundente quanto o discurso que Lula fez. Lula pode ter demorado e muito para entender a urgência climática, mas agora ele entendeu e não foi pela metade. Ele entendeu integralmente que nós estamos vivendo uma urgência climática e ele não exigiu princípios em defesa do meio ambiente. Ele denunciou que esses princípios já foram assumidos em compromissos internacionais e não estão sendo cumpridos. Ele assumiu o compromisso com desmatamento zero até 2030, são 8 anos, e ele assumiu o compromisso com o desmatamento zero até 2030, ou seja, ele assumiu de fato o compromisso com a Agenda 2030 e assumiu também o compromisso com acabar com a destruição dos nossos biomas até 2030. Ele mencionou que é a primeira vez, aliás, que é a maior seca em 90 anos. O Brasil passa, mesmo sendo o país que tem as maiores florestas tropicais do mundo, disse que o Brasil detém 52% das florestas tropicais do mundo. O discurso do Lula foi sem precedentes de nenhum tipo em relação a todos os outros líderes mundiais. Sim. Então, a gente tinha um clichê que a gente brincava: nunca antes na história deste país, nunca antes na história do mundo, um líder global fez uma declaração de princípios e ações da magnitude com que Lula fez. É um divisor de águas. Também concordo. E acho mais. Ele fez um anúncio, vários anúncios muito relevantes. Um deles é o da autoridade climática, que o Brasil vai passar a ter. A China tem, ele teve com o líder da autoridade climática lá, os Estados Unidos têm, o John Kerry, mas me parece que são funções mais diplomáticas. Aqui não.
Aqui me parece que essa autoridade climática que o governo dele vai instituir, e isso vai ser chave, ela vai estar acima dos ministérios. Então, o ministério não dá para pensar o Ministério, por exemplo, da Indústria e do Comércio. O Ministério da Indústria e Comércio, se é que vai ter esse nome, vai estar subordinado à autoridade climática, né? Não vai ser o Ministério da Indústria e Comércio que vai ter que levar em conta a questão ambiental. Não. É a autoridade climática que vai definir os limites, possibilidades e qual vai ser a política industrial e comercial do país. Isso é uma mudança de Exatamente. paradigma completa para pensar o desenvolvimento, para pensar um país, né? Exatamente. Em outras palavras, e o que você está dizendo, eu concordo inteiramente, é que a defesa do meio ambiente e a sustentabilidade ambiental é que terão papel indutor na economia. Tem mais alguns pontos do discurso, Mauro, que são cruciais de serem destacados. Ele não apenas reconhece que o Brasil é uma autoridade climática, ele encurrala o mundo quando ele diz que o Brasil é detentor de 52% das florestas tropicais. Ele diz que o mundo depende do Brasil. A nossa riqueza ambiental, não é à toa também que ele incentiva a criação de uma cúpula amazônica, porque dentro dos países que detêm territórios amazônicos, o Brasil é o mais forte politicamente, mas há outros que estão inteiramente subordinados do ponto de vista geopolítico. E ele está propondo aos outros estados amazônicos, aos outros países amazônicos, que componham uma cúpula e se fortaleçam do ponto de vista da sua soberania. Aliás, esse é outro ponto. Ele disse que aceita a cooperação internacional sem jamais abrir mão da soberania do Brasil. Isso é uma declaração de princípios muito forte. Mauro, ele disse que ele veio muito mais cobrador, e veio. E ele veio cobrador, ele não, na verdade, nem é a expressão correta. Ele exigiu subordinação dos países que precisam do Brasil. E que países são esses? Os países ricos. E ele disse isso no discurso dele. Lula entendeu finalmente o que é o mercado dos créditos de carbono. Lula entendeu que os países ricos precisam comprar os créditos de carbono. Então, talvez a nossa economia seja muito mais lucrativa. Talvez não, com certeza. Eu disse também no Rio de Janeiro, nesse encontro que tivemos, Lula é um visionário. Ele olhou para a Petrobras e entendeu que a Petrobras era a possibilidade de autonomia política e financeira do Brasil, capaz de manter a saúde e a educação públicas e alçar o Brasil a uma das maiores economias do mundo. Ele vislumbrou, ele teve essa visão. E agora ele entendeu que a Amazônia é uma Petrobras multiplicada por 1000. Que preservar os nossos biomas e as nossas florestas significa ter acesso a créditos de carbono muito mais lucrativos do que a Petrobras, do que combustíveis fósseis. Acho que a própria visão dele sobre a Petrobras vai ser diferente nesse governo. A Petrobras, acho que ele vai deixar, imagino que o governo Lula deixará de enxergar a Petrobras como uma empresa de petróleo para enxergar como uma empresa de transição energética, no qual o pré-sal é importante, mas a relevância relativa do pré-sal e do petróleo vai ser cada vez menor relativamente vis-à-vis as fontes de energia limpa, né? Ele já disse isso, que a Petrobras vai ser uma empresa de energia. Ele já disse isso.
Nós estamos diante de realmente outro Lula. Lula sempre foi visionário, mas agora ele finalmente enxergou a Greta Thunberg. Eu fiquei imaginando qual seria a reação da Greta Thunberg, porque da outra vez ela saiu gritando corretamente, dizendo que compromissos no papel todo mundo já tinha assumido e ninguém cumpria. Eu queria a Greta Thunberg na plateia, porque eu acho que ela ia levantar e aplaudir de pé o presidente Lula. Você acha que esse pode ser o primeiro governo climático da história? É exatamente isso que eu estou dizendo, um divisor de águas. É sim. O Brasil vai mudar a sua posição geopolítica em razão do discurso que Lula fez ontem e das consequências desse discurso. Eu estou sendo ambiciosa nessa minha fala, nessa minha análise, Mauro, me arriscando a acertar muito ou a errar muito, mas eu estou sendo ambiciosa nessa minha análise, acreditando sinceramente que eu vou acertar. Uhum. Não é simplesmente o Brasil está de volta. O Brasil voltou para comandar a neogovernança global que Lula anunciou ontem. E essa neogovernança global passa por compreender que os países ricos são os países que mais poluem e que os países pobres são os países que mais sofrem as consequências da devastação ambiental desproporcionalmente causada pelos países ricos. Ele disse isso no discurso de ontem, Mauro. Uhum. Ele falou em externalidades ambientais. E ele finalmente compreendeu. Ele finalmente compreendeu que o combate às mudanças climáticas passa necessariamente pelo combate à pobreza. E eu acho que esse foi o ponto que girou a chave na compreensão do Lula. Foi quando ele compreendeu que combater mudanças climáticas significa também combater a pobreza, é que ele finalmente caiu a ficha de qual é a centralidade da luta por justiça ambiental no mundo de hoje. Marina já tinha essa visão quando ela era ministra de Lula. E Lula não tinha. Demorou? Demorou, mas agora ele veio e ele já veio com o pé no acelerador, ele fez realmente uma declaração de posicionamento. Essa é a leitura que eu tenho. Ele chegou afirmando não apenas o Brasil está de volta, o Brasil está de volta reposicionando o mapa do mundo, e o Brasil está no protagonismo da neogovernança global ambiental. E Lula é, sim, o maior líder global do mundo hoje, já depois desse discurso. E os outros países, me parece, vão seguir o discurso de Lula. O que é algo que é uma profecia do velho Darcy Ribeiro. O Brasil seria a primeira potência mundial da história da humanidade desarmada. Porque todas as potências mundiais estão assentadas sobre o seu poder militar ou econômico militar. Os Estados Unidos, os países da Europa, da OTAN, União Europeia, a própria China hoje, a Rússia, ou a antiga União Soviética, são todas potências assentadas na sua força militar. Em combinação, é o complexo econômico militar. O Brasil será a primeira potência da história da humanidade, na visão de Darcy Ribeiro, genial de Darcy Ribeiro, uma potência desarmada, cuja força não se assenta nas armas. Mauro, ontem eu chorei várias vezes no discurso do Lula. Também. Muito. Chorei, me emocionei, gritei, aplaudi, vibrei. Eu não sabia o que fazer com tanta emoção. Porque
E depois eu revi o discurso do Lula várias vezes, tanto que eu estou fazendo um corte dos pontos mais importantes. Eu sei que todo mundo já publicou essa altura do campeonato, mas eu faço questão de fazer a minha interpretação dos trechos mais importantes do discurso do Lula ontem. E eu assisti ainda algumas vezes o discurso, caindo a ficha. A emoção foi porque realmente cada palavra que eu disse aqui, Mauro, eu acredito sinceramente. Só uma coisa, importante dizer que você está mergulhada nesse tema ambiental, né? As pessoas talvez Há não muitos saibam. anos. Há Pois é. muitos anos Conta da eu sua relação com o tema do meio ambiente, Liliana. Eu fui coordenadora de uma pós-graduação em Direito Ambiental há alguns anos, formei algumas promotoras, tenho muito orgulho disso, porque algumas das promotoras de justiça mais atuantes aqui no estado de Pernambuco foram minhas alunas, minhas orientandas, e durante ocupa a presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, mas há pouco tempo, ainda tenho que verificar se vou me manter na presidência. Sou apaixonada, sou uma grande, sou uma estudiosa do assunto, gosto muito do tema do direito processual ambiental, que é um tema pouco discutido, porque eu sou professora de direito processual. E enfim, depois me envolvi com o Ocupa Estelita, que era uma luta pelo direito à cidade, e que a minha contribuição para o movimento, como advogada, como jurista, era sempre dizer que o movimento tinha que ser pautado pela principiologia do direito ambiental. Agora, sou uma ativista do direito à cultura, que também está dentro do guarda-chuva do direito ambiental. Os princípios ambientais todos se aplicam ao direito à cultura, inclusive o princípio da preservação. Isso é importante. Eu sou de um estado riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo em cultura, em especial em cultura popular, em que diversas linguagens da cultura popular estão sofrendo risco de extinção. Então, a gente precisa aplicar o princípio da preservação a essas linguagens culturais também. Vou citar um exemplo que me emociona e preocupa muito: o mamulengo, uma tradição nossa, está correndo risco de extinção. Então, o direito ao meio ambiente, ele é um universo. E realmente, assim, o discurso de Lula ontem foi para mim muito emocionante, porque depois de sofrer tantos anos, mais do que 4 anos, né? Porque foi o governo Bolsonaro, foi o golpe contra Dilma, foram 6 anos sofrendo muito, em especial os últimos 4 anos de muito sofrimento, em que o nosso país estava adoecido mentalmente, muitas e muitos de nós estávamos em estado de sofrimento. E a eleição do Lula, eu, pelo menos assim, com as pessoas com quem eu converso, eu pessoalmente, eu estou mais feliz, estou mais leve desde que o Lula se elegeu. A minha saúde mental está significativamente melhor, eu estou mais leve e mais feliz, e eu percebo isso, que as pessoas estão mais felizes. E o discurso de ontem foi assim, eu estava com minha mãe assistindo, nós vamos para a Poste Lula em Brasília, eu sou uma pessoa tão sortuda, que a minha família inteira, vejam que privilégio, isso é uma coisa que eu me amostro mesmo, né? Minha família inteira de esquerda, e vai a minha família inteira para a posse do Lula, ficar lá no Muvuca. Vejam que privilégio, meu filho, minhas 2 irmãs, inclusive Michele Cirne Lins, comentarista do time de comentaristas da Copa da TV Fórum. Minhas 2 irmãs, minha mãe de 74 anos vai para a Muvuca junto comigo, e meu pai de 78 anos vai também para Brasília para a posse de Lula. A gente vai passar o ano novo em família, celebrando a posse de Lula. Legal. Então, veja que coisa gostosa, que coisa... Maravilha. Que sentimento, apesar, né, de todas as doideiras aí que o povo está fazendo nas ruas, o sentimento geral foi de alegria. E ontem, quando eu estava com minha mãe assistindo o discurso, e que eu me emocionei muitas vezes, eu disse:
Mãe, foi para isso que a gente lutou tanto. A gente é parte da história do Brasil porque a gente trabalhou para eleger esse homem que tem esse papel histórico no mundo a cumprir.